Olá, sejam todos vocês muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2022 e nós vamos falar sobre a acusação que os Estados Unidos fizeram à Rússia de estarem preparando uma operação de bandeira falsa para criarem um pretexto para iniciar a guerra na Ucrânia. Vamos começar citando duas frases importantes que vão nos ajudar a compreender o assunto que nós vamos tratar. Todas as guerras são baseadas no logro, portanto, quando capazes de atacar, devemos parecer incapazes. Ao usarmos nossas forças, devemos parecer inativos. Quando estivermos próximos, devemos parecer distantes, e quando distantes, devemos parecer próximos. Essa frase é de Sun Tzu, na Arte da Guerra, no capítulo 1. A segunda faz parte dos Lusíadas de Camões. Quem faz injúria vil e sem razão, com forças e poder em que está posto, não vence, que a vitória verdadeira é saber ter justiça nua e inteira. O jornal de New York Times, em sua edição de 3 de fevereiro, publicou uma reportagem citando autoridades norte-americanas que, sem serem identificadas, afirmaram que a Rússia estava planejando divulgar um vídeo falso no qual seria mostrado um ataque ucraniano em território russo ou um ataque contra a comunidade étnica russa das regiões separatistas do leste da Ucrânia. Esse tipo de operação, já utilizada muitas vezes ao longo da história em guerras passadas, em inglês recebem o nome de False Flag Operations. Aqui eu vou usar operações de bandeira falsa. Trata-se de atuar militarmente contra um objetivo e contribuir e atribuir essa operação ao inimigo, com a finalidade de criar um pretexto para a reação, um casus belli, ou seja, um caso causador da guerra, legitimando-a aos olhos da comunidade internacional e perante seu próprio público interno. É evidentemente uma ação realizada muito abaixo da linha da ética. Por essa razão, nos casos já documentados na história, dificilmente o Estado assume sua prática. A Segunda Guerra Mundial foi iniciada com a invasão da Polônia pela Alemanha, e o pretexto para a invasão foi uma famosa operação de bandeira falsa, a Operação Himmler, que leva esse nome em razão de ter sido criada por Heinrich Himmler. A Operação Himmler teve vários episódios: assalto à estação de rádio de Gleiwitz, ataque à estação aduaneira de Hockliden e ataque à estação de serviço florestal de Pichen. O principal foi o assalto à estação de rádio de Gleiwitz, que fica a cerca de 4 quilômetros da então fronteira com a Polônia. Por volta das 20 horas do dia 31 de agosto de 1939, um pequeno grupo de 6 agentes alemães da SS, vestidos com uniformes poloneses, atacou a estação de rádio de Gleiwitz e transmitiu uma curta mensagem anti-alemã em polonês, afirmando que a rádio estava nas mãos dos poloneses. Os alemães deixaram os corpos de alguns poloneses fardados no local, ao mesmo tempo que as emissoras de rádio alemãs noticiaram o incidente na fronteira, relatando a invasão e a reação da polícia alemã, que teria matado os poloneses. Em Londres, a BBC retransmitiu a informação. No dia seguinte, Hitler usou o incidente como pretexto para iniciar a invasão da Polônia e a Segunda Guerra Mundial. A invasão japonesa da Manchúria chinesa, em 1931, também foi uma operação de bandeira falsa. Em setembro daquele ano, forças japonesas detonaram uma pequena quantidade de explosivos perto da linha férrea, de propriedade de uma empresa japonesa, a South Manchuria Railway, nas proximidades de Mukden, atualmente a cidade de Shenyang. A explosão não causou danos relevantes e um trem passou pelo local sem problemas, minutos depois. Entretanto, o exército japonês acusou os chineses do ato e desencadeou a invasão que levou à ocupação da Manchúria, na qual o Japão estabeleceu seu estado fantoche de Manchukuo 6 meses depois. A operação foi exposta internacionalmente, levando o Japão ao isolamento diplomático e sua retirada das Liga das Nações em março de 1933. Em setembro de 2003, o jornal The Guardian divulgou documentos em uma reportagem
que mostrava a existência de um plano secreto elaborado em 1957 de forma conjunta pelos serviços secretos britânico, o MI6, e o norte-americano, a CIA, para criar falsos incidentes na fronteira da Síria a fim de criar um levante para derrubar o regime sírio. O plano não foi executado por falta de apoio dos vizinhos árabes da Síria. Em 26 de novembro de 1939, a União Soviética realizou disparos com sua própria artilharia contra a vila soviética de Maynila, acusando os finlandeses de terem efetuado os tiros. Assim, forjou o casus belli que desencadeou a Guerra do Inverno contra a Finlândia. Como disse Platão, somente os mortos verão o fim das guerras. O fenômeno acompanha a história humana desde tempos imemoriais e assim permanecerá por muito tempo. Entretanto, até as guerras, um ato de suprema violência, têm suas regras no direito internacional humanitário, constantes nas convenções de Genebra, em seus protocolos adicionais, além de outros tratados internacionais. Igualmente importantes são as normas não escritas, consuetudinárias, vigentes por usos, tradições, convenções e costumes de honradez. As operações de bandeira falsa são condenáveis sob todos os aspectos. Do ponto de vista do DIH, podem configurar crimes de guerra, enquadrados no artigo 8º do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional. Utilizar indevidamente uma bandeira de trégua, a bandeira nacional, insígnias militares, o uniforme do inimigo ou das Nações Unidas, assim como emblema distintivo das Convenções de Genebra, causando deste modo morte ou ferimentos graves. Do ponto de vista moral, causam a repulsa de toda a comunidade internacional. Estratagemas para enganar o inimigo, como recomenda Sun Tzu no cabeçalho desse artigo, sempre existiram e sempre existirão. São exemplos notórios o cavalo de Troia e o exército fictício comandado por Patton, posicionado de modo a enganar os alemães sobre o local do desembarque no dia D, na Segunda Guerra Mundial. Coisa completamente diferente é atuar de forma pérfida, desleal e traiçoeira, criando um casus belli falso. Afinal, as causas que justificam a guerra, como a legítima defesa contra uma agressão, a intenção moralmente correta, o fato de ser o último recurso e de ser travada para evitar um mal maior, são os critérios que fazem com que os povos aceitem pagar o altíssimo preço de participar de um conflito armado. Por tudo isso, a acusação feita à Rússia de que ela estaria preparando uma operação de bandeira falsa para forjar um casus belli é gravíssima. Se concretizada por qualquer dos lados, certamente causará enorme repulsa internacional. Se você ouviu esse áudio até aqui é porque esses assuntos de geopolítica te interessam. Então, junte-se às pessoas que generosamente tornaram-se apoiadoras e contribua para que a gente possa manter esse projeto de pé. Saiba como em www.paulofilho.net.br/apoioblog. O link está na descrição desse podcast. Outra forma de auxiliar é comprando qualquer produto na lista de desejos do blog na Amazon. Dessa forma, você também estará contribuindo para esse nosso projeto que é inteiramente pessoal. Não há nenhuma produtora, nenhuma empresa, nenhum patrocinador por trás. São apenas os apoiadores que nos ajudam a manter o blog. Então, meus amigos, até a próxima. Tchau!